Você viu o que acabou de acontecer? Os Estados Unidos decidiram classificar facções criminosas brasileiras como grupos terroristas. À primeira vista, pode parecer apenas uma medida dura contra o crime. Mas a verdade é que isso acende um alerta gigante. Existe uma diferença abissal entre o que é crime organizado e o que é o terrorismo. E ignorar isso pode custar muito, mas muito caro para o nosso bolso. Mas a grande pergunta é: quem é que vai pagar por essa conta? Prepare-se, porque hoje nós vamos abrir a caixa preta das consequências econômicas dessa decisão e entender como a recente viagem do pré-candidato Flávio Caganeira a Washington pode ter se tornado um verdadeiro tiro no pé para a nossa economia e para a sua própria reputação. Fica comigo até o final para entender esse tabuleiro político. Roda a vinheta. Olá, meus amores da vida dos outros, tudo bem com vocês? Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou Reinaldo Manfredini, o criador, o apresentador, o roteirista, o editor desse canal onde eu falo de tudo que me interessa. E esse vídeo aqui específico, mesmo que vocês ignorem lindamente, interessa sim a vocês também. Já vou logo pedindo para que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações. Se você não conhece os meus vídeos, convido a vocês a conhecerem o meu canal. Você é sempre muito bem-vinda e muito bem-vindo, ok? Dito isso, bora pro tema. Bom, o que eu vou falar nesse vídeo aqui, praticamente você não vai ver em qualquer outra mídia. Não tá se falando assim abertamente nas grandes mídias, né, como a Globo, Record, SBT ou qualquer outra mídia. E muitos poucos canais aqui no YouTube também estão levando isso em consideração, ok? Então, eu vou pedir para que vocês realmente compartilhem esse vídeo, porque é muito importante as pessoas entenderem realmente o que é de fato esse tabuleiro e o que isso pode trazer para nós, simples mortais, com essa briga toda que está acontecendo, né, através dessa viagem que o Flávio Caganeira foi ao Washington. Lembrando que ele, aqui no Brasil, praticamente já estava sem respirar devido aos áudios que foram vazados dele e do Vorcaro, chamando ele de irmãozão e cobrando o resto do dinheiro para que supostamente fosse para terminar o filme do pai dele, né? Que é patético. Então, ele aqui no Brasil não tem e nunca teve desde o início sequer uma pauta de governo verdadeira para com o povo brasileiro, porque não interessa a ele o povo brasileiro. Não tem a mínima vontade de querer ajudar o povo brasileiro. E isso, gente, é uma coisa muito séria, porque ele aqui não tem pauta, não teve pauta. Então, com essa viagem lá a Washington, ele realmente criou, de fato, uma nova pauta para tirar o foco dos escândalos dele junto com o Vorcaro e o Banco Master. Entenderam? É isso o motivo principal para que ele fosse lá para os Estados Unidos, ter essa conversa com o Trump. Lembrando que essa conversa com o Trump que ele disse, né, depois que voltou ao Brasil, que ele gravou aquele vídeo, né, se vangloriando, dizendo que nós, em uma única viagem, né, fizemos mais contra o crime organizado do que o PT fez em 17 anos. Mentira! Mentira! Essa pauta não é um problema só do governo Lula e de todos os outros governos antes dele, entendeu? E depois dele também. Não foi o Lula quem criou essas facções criminosas. De forma alguma, não foi. Então, gente, eu quero que vocês entendam isso, ok? Para começo de conversa, precisamos colocar os pingos nos is. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou te fazer uma pergunta. No imaginário popular, de forma bem estereotipada mesmo, o que é que você pensa quando ouvem a palavra terrorista? De uma forma bem estereotipada mesmo, me expliquem. Logo vem à mente aquela imagem de um grupo com motivações estritamente ideológicas, religiosas ou políticas que buscam derrubar governos ou destruir um modo de vida. Muitas vezes sem se importar com o lucro financeiro imediato. O objetivo do terror é o impacto político e o pânico. Já quando pensamos em uma facção criminosa do Brasil, a imagem estereotipada é outra.
é a do crime corporativo, voltado puramente para o lucro através de atividades lícitas, como o tráfico, lavagem de dinheiro, entre outras, né, atividades também criminosas. Eles não querem derrubar o Estado para implementar uma teocracia, entenderam? É isso que eu estou querendo dizer. Ou uma nova ideologia, eles não querem isso. Eu falo nisso aqui nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Vocês podem dar uma olhada lá depois desse vídeo aqui. Eles operam à margem do Estado para enriquecer. E agora já se sabe claramente que eles operam também dentro dos governos municipais, estaduais, federal. Existem deputados federais lá em Brasília que também fazem parte dessas facções. E até dentro do judiciário. Vocês acham mesmo que eles iriam trabalhar para acabar com toda essa estrutura aparelhada somente para eles? Sem isso, o termo crime organizado não faria sentido algum. Não passariam de gangues de bairro, como eram algumas décadas atrás. Seria um retrocesso dentro desse submundo. Avaliar isso exige critérios jurídicos e geopolíticos rigorosos. Presta bem atenção, tá? Misturar esses dois conceitos, como foi feito agora, não é apenas um erro técnico. É uma manobra que gera impactos práticos e bem profundos. E onde é que você acha que a jeripoca canta? No bolso, é claro. Quando o governo americano carimba, né, uma organização local como grupo terrorista, o Brasil entra em um radar internacional muito cinzento. Para o grande empresariado e principalmente para o coração financeiro do país, que é justamente o pessoal da Faria Lima, isso é um desastre. Entendem? Investidores estrangeiros são extremamente avessos ao risco. Fundos internacionais possuem regras rígidas que proíbem o aporte de capital em países que apresentam riscos associados ao financiamento do terrorismo ou à instabilidade desse nível. O receio de investir no Brasil aumenta, o capital foge, o dólar sofre pressão e grandes grupos econômicos nacionais veem suas parcerias internacionais saírem, debandarem, balançarem. Entenderam? Uma decisão dessas pode literalmente travar a entrada de bilhões de dólares na nossa economia interna. Para entender por que um político brasileiro, né, faria um movimento que prejudicasse o próprio país, nós precisamos olhar para o objetivo real, nu e cru, dos irmãos Bolsonaro. Veja bem, a verdade sobre essa família que precisa ser dita é que eles não estão nem aí, nem para mim, nem para você, e nem muito menos para as instituições que fazem o Estado, né, operar sadiamente. Ou para o povo brasileiro, que já sofreu tanto. O único e exclusivo projeto dessa família é tirar o pai da cadeia, custe o que custar, doa a quem doer. As máscaras caem quando analisamos o que eles mesmos dizem. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, já deixou escapar, ou falou mesmo de propósito, sei lá, em uma entrevista, uma frase, né, que mostra o tamanho do desapego dele para com o próprio país, sugerindo que nem que o Brasil vire uma terra arrasada, ele se sentiria vingado pelo que fizeram com o pai dele. Ou seja, que o país se exploda desde que o ego e a vingança dele sejam satisfeitos. E o próprio Flávio Caganeira já falou abertamente que o plano dele é soltar o pai para que eles possam subir juntos a rampa no dia da posse. Se isso acontecer, que eu acredito que não vai acontecer de forma alguma, entenderam? Não dá. Agora vamos raciocinar aqui comigo uma coisa. Legalmente, como é que um presidente da República vai derrubar uma condenação do STF se a Constituição não dá esse poder a ele? Me diga, como? A conta não fecha, simplesmente não fecha. A menos, é claro, que o plano seja passar por cima dessas leis. Falar em tirar da cadeia para subir a rampa, ignorando a justiça, é, na prática, flertar abertamente com um golpe de Estado. Eles estão dispostos a sabotar a instabilidade do Brasil apenas para se salvarem e salvar a própria dinastia.
É por isso que essa medida americana, que veio logo após a controversa visita fake, né, talvez, não sei, de Flávio Caganeira ao Washington, ganhou contornos tão dramáticos. Como pré-candidato à presidência, a narrativa que se desenha, né, no mercado é a de que alguém que foi até a capital americana buscar apoio acabou atuando de forma a prejudicar a estabilidade interna. Para muitos setores do mercado, a postura do Flávio Caganeira passou dos limites. Ele passou a ser visto como um traidor da pátria. Alguém que sacrificou a segurança econômica nacional em troca da blindagem familiar e palanque político. E o resultado disso? Bom, o mercado financeiro e os grupos econômicos que antes flertavam com o nome dele, agora acumulam uma raiva profunda. Eles perceberam que o pragmatismo econômico e o futuro do país foram jogados na lata do lixo por interesses puramente particulares. A verdade é uma só. A economia não aceita desaforo e o mercado não perdoa quem joga contra o próprio patrimônio do país. O que era para ser uma agenda simples de oposição, como qualquer outra, né, eleição que já teve ou que possa vir, uma simples oposição, virou um teto de vidro que pode esmagar as pretensões políticas de quem articulou isso. E quem foi que articulou isso? O próprio Flávio Caganeira. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o mercado vai isolar o Flávio Caganeira depois dessa? Essa postura de colocar a família acima do país ficou claro para você realmente? Ficou claro para você o que eles querem de fato? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber muito a sua opinião sobre isso e o que você pensa. Se você gostou dessa análise direta e sem filtros, sem rodeios, não esquece de esmagar o botão do like e se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, para não perder os próximos vídeos. Compartilhe de verdade esse vídeo para que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo, ok? Nos seus grupos, para que mais pessoas entendam o tamanho do problema que esse elemento trouxe para nós. E eu vou deixar aqui do lado mais vídeos do meu canal. Um deles eu falo realmente o que pode acontecer se o Flávio Caganeira ganha essas eleições de 2026. Está bem aqui abaixo, ok? Olha esse outro vídeo aqui, que também está muito legal. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Um abraço a vocês que chegaram até aqui e muito obrigado, meus amores da vida dos outros. Tchau, fui!